para eu não os meus pecados, eu não saberei os meus pecados na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Tu és santo por Deus, nós te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar. Chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Os céus se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa
nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono. Te convidamos, Espírito Santo. Vem com toda a tua força, com toda a tua glória. Aviva a tua obra, Senhor. Levanta os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Levanta, Senhor, homens e mulheres sedentos pela tua presença. Homens e mulheres que não se envergonham da tua presença. Eremanassai abacoste que cadalabacá. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aproximei, permaneci, pra me consumir. Eu sou me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo o fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores.
Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Baixia da boca. Nossa. Yeshua te ama. Eu te amo, te desejo mais que o ouro. Eu te amo, te desejo mais que o ouro. Yeshua te ama. 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 Não há nada que eu desejo, só os teus olhos, o teu coração. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, só os teus olhos, o teu coração. Nada que eu queira mais, não há nada que eu deseje mais, e só os seus olhos, teu coração. Yeshua, Yeshua
te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Mais uma vez. E eu te amo, te desejo mais que o ouro. E eu te amo, te desejo mais que o ouro. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, Adore, adore. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Aplauda o Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença, pela tua unção, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queria pedir para o pastor Júlio orar por mim aqui. Obrigado, viu? Glória a Deus. Estourei uma corda aí. Ai, ai. Peguei no violão, primeira vez, já estoura a corda. Misericórdia. Estenda suas mãos para cá. Amém. Peço aos irmãos que estendam as mãos para cá. Senhor, aqui está o teu filho, teu ungido, o evangelista Kaique. Eu te peço que derrama teu espírito sobre teu filho nesta hora. Senhor, eu te peço que os guardiões, os anjos, os ministradores desse ministério, que o guardião profético desça sobre teu filho com manto de fogo. Usa teu filho, Senhor, para trazer uma mensagem do teu coração para o coração da tua igreja. Que o Senhor venha falar aos lábios do teu filho nesta noite. Pai, eu te peço que venha manifestar a tua droga e o teu poder sobre teu filho. Dê a ele, Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho e fortaleza, que o espírito de profecia desça sobre o teu filho nesta noite, ou o Espírito Santo, ou o Santo de Israel, venha ungir o teu filho, Senhor, eu te peço, venha cobrir o teu filho com o teu manto, guarda no teu pavilhão, esconda o teu filho na nuvem da tua glória, que o teu poder se manifeste, ou eterno e glorioso, El Shaddai, Adonai, que este anjo, Senhor, que já está nesse altar, dê desta água ao teu filho nesta noite, usa ele, Senhor, na revelação, na força da tua palavra, seja ele uma voz profética nesta noite, prepara o nosso coração, Senhor, já amarra todo espírito de distração no meio da tua igreja, que a tua palavra venha se enraizar no nosso coração e mente, e produza fruto, Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, dê desta água cristalina no teu filho, o evangelista Kaique, manifesta o teu poder, cobre teu filho, Senhor, cobre ele com teu manto de fogo, Cordeiro Santo, que o Senhor venha fluir através dele para a tua igreja, no nome de Jesus, Senhor, amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Tem alguém com fome de Deus aqui? 4 pessoas. Tem alguém com fome aqui? Aleluia. Hoje vai ser... Já começou algo poderoso aqui no nosso meio. Quando a gente entrou na igreja, já sentiu uma unção tão poderosa. E a gente começou o tabernáculo. Que coisa poderosa foi aquilo. No meio do tabernáculo, o Senhor já estava se movendo aqui. Então que você esteja conectado com a palavra. Conectado com tudo que Deus vai fazer aqui hoje, amém? Não com o que eu vou fazer, que eu não posso te dar nada, não posso fazer nada por você, mas o Senhor que está aqui neste lugar, eu somente como um vaso posso te entregar algo que o Senhor tem falado no meu coração, amém? Se assente e continue conectado com a glória de Deus, amém? Então, como a gente
estava falando, no meio do tabernáculo, estava uma movimentação poderosa da presença de Deus. Algo que nós precisamos entender, que o culto ele não começa somente quando a pessoa que vai abrir começa a orar, que a pessoa pega a Bíblia e compartilha uma palavra. Nós que fazemos parte aqui do Instituto, o culto começa 1 hora antes do que está anunciado. Se é 7h30, 6h30 começa. Então eu quero convidar vocês que já fazem parte do ministério. Eu sei que na semana, para mim também é difícil. Eu sei que na semana é um pouco mais complicado, mas façam um esforço para chegar 1 hora antes. Olha o que poderoso que foi no meio que nós estávamos orando aqui durante 1 hora. Até aqueles que não estavam conseguindo se conectar na oração, não estavam sabendo o que fazer, começaram a correr aqui, começaram a gritar, começaram a orar, e aquilo atraiu os olhos do Senhor aqui. Sabe quando um filho, eu tenho filho, eu sei disso, ele quer chamar atenção, o meu filho quando quer chamar atenção, a minha filha quando quer chamar atenção, sabe o que ela faz? Ela começa a ficar desesperada, começa a gritar, começa a correr. Quem tem filho sabe, começa a querer fazer graça, começa a ir para um lado, começa para o outro, começa a cutucar. E a gente está conversando às vezes com outra pessoa, vem, fica em cima. Isso é uma chave violenta. Se você quer a atenção do pai, você precisa fazer algo para chamar a atenção dele. Tem que ser, por isso que a Bíblia diz que Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Amém? Tem algum louco aqui? Aleluia! Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu quero falar sobre o livro de Daniel. Eu nunca anotei tanta coisa igual eu anotei dessa vez. Eu quero seguir o que está aqui. Eu espero conseguir. Mas eu vou deixar o Senhor fluir. Eu não sei se essa pregação vai durar. Vou conseguir terminar hoje. Senão a gente já faz uma vigília. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, que Deus me dê graça. E a gente vai falar um pouco sobre o livro de Daniel. Pode ser que eu pegue uma outra passagem, um outro profeta, um apóstolo, alguma coisa aqui na palavra, mas o foco é o livro de Daniel. E eu quero que vocês estejam conectados, porque eu creio que todos nós, a maioria que está presente aqui, já leu o livro de Daniel. Mas saiba que a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Não existe um ápice de revelação da palavra, das escrituras. Não existe uma pessoa que chegou no máximo, acessei todas as revelações. Não existe isso. Pode ser os maiores teólogos, estudiosos, eles nunca irão acessar a plenitude da revelação da palavra. A plenitude está quando nós chegarmos no céu, aí sim o Senhor, eu creio que vai sentar com a gente, vai abrir, vai trazer tudo. Mas nós precisamos ser humildes e reconhecer que sempre tem uma revelação, às vezes uma palavra, às vezes um comentário que nós nunca olhamos e paramos para ver aquilo. Eu reconheço muitas das vezes que eu já li um livro da palavra, qualquer livro da palavra. O livro que eu mais gosto é o livro de Atos. Cada um tem o seu particular, mas para mim é Atos. E todas as vezes que eu leio, eu fico, Senhor, as palavras, as revelações, elas são contínuas. Ela não para. Fala assim para o irmão do seu lado. As revelações são contínuas. Elas nunca acabam. Amém. Enquanto eu estava hoje, eu tive uma correria para resolver muitas coisas. Tive que ir em Alphaville, depois voltar para casa e vir para cá. Quando eu entrei no carro, o Senhor falou assim, hoje você vai ministrar uma unção de mestre, mas no final uma unção profética. Alguém crê aqui? Aleluia. E o Senhor me mostrou o anjo do ministério. Não tem a ver comigo, tem a ver com o ministério, tem a ver com o Senhor. O anjo do ministério de mestre vindo. Então, fixem os teus olhos na palavra. Muitas pessoas não gostam muito da unção de mestre, porque é ensino. Mas sem fundamento, sem ensino, você vai sair daqui todo emocionado e não vai te transformar, não vai fazer nada na sua vida. Então nós precisamos de uma unção de mestre, do Senhor, para que essa unção entre e traga fundamento dentro de nós. Tudo precisa ter fundamento. Até uma experiência sobrenatural que você tem, ela tem que ter fundamento. Até quem se move muito no profético, tem coisa que é loucura. Se a gente falar para vocês experiências que é do profético, tem pessoas que nem acreditam. Essa semana
evangelista Lucas falando com ele no telefone. E ele falou assim, eu vou falar pra você porque eu sei que você flui no profético também e você entende. Acabou o culto, a profeta Rosana chegou em mim e falou assim, Deus mandou, vou falar pra vocês aqui pra vocês entenderem a loucura do profético. Deus mandou eu dar um murro no seu peito. Pra quebrar tudo que tava te travando, não lembro exatamente a palavra, tudo que tava te aprendendo. Você tá preparado pra tomar um soco no peito? Aí você fala, onde tá na palavra isso? Isso se chama revelação. Revelação. O profético é assim, é loucura. Teve um dia que nós estávamos no monte, aí o pastor Gabriel falou, vamos pegar 12 pedras. Loucura, ato profético. Vamos levantar um altar aqui para o culto de jovens. Nem culto de jovens tinha. Vamos orar pelos jovens. Nem jovens, vocês nem estavam aqui, a maioria nem estava ainda, não foi, pastor? Vamos orar, vamos profetizar que vai ser um culto poderoso, vai ser bênção. Mesmo a gente nem tinha ministério de jovens ainda, tá? Nem tinha igreja, porque estava saindo de um dia e estava pintando aqui ainda, estava arrumando aqui ainda. Mas o que é isso, gente? É o profético. Só que o profético fundamentado na palavra. A Bíblia fala para nós profetizarmos. A Bíblia fala para nós fazermos isso. Amém? Alguém crê? Aleluia. Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 1. Eu peço que se você estar com Bíblia ou com celular, abra no livro de Daniel. Nós iremos discorrer capítulo por capítulo. Eu peço que você abra o seu coração, porque enquanto eu falo aqui, o Senhor pode ministrar de outras formas o seu coração. Deus pode trazer uma revelação que eu nunca ouvi falar e que você compartilhe comigo, que eu quero saber. Você precisa do que eu vou te falar aqui e eu preciso do que Deus vai te falar aí. Amém? Deus fala de uma forma coletiva, mas a espada cai de uma forma individual. Daniel capítulo 1, no verso 12. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Vamos continuar no 13. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes servos. Então aqui no livro de Daniel capítulo 1 nós vemos o primeiro jejum que Daniel faz. Muitas das vezes quando nós falamos o jejum de Daniel, a gente já se remete lá para o final do livro de Daniel, que é o jejum mais conhecido de 21 dias, ela fala 3 semanas, dá 21 dias, que também é o jejum de Daniel. Esse de 10 dias é um jejum também, e também esse de 21 também é um. Então vamos para esse aqui. O que Daniel está falando? Ele está dizendo que ele não iria comer as iguarias, ele não iria comer as comidas que era servida para o rei e que era servida para aquele povo, a qual estava ali junto com o rei. E ele ainda faz um desafio. Isso que ele faz é um desafio a quem ele é, a quem é o Deus dele e a quem é o Deus do rei. E o que ele fala? Ele fala, olha, vamos fazer uma experiência. Eu vou comer somente legumes e água. Lembre-se que na Bíblia, qualquer versão que você pegar, a NVI, a King James, se você pegar no original também vai estar escrito como legumes e água. Esse de 10 dias é somente legumes e água mesmo, tá? Então não tem fruta, não tem nenhum tipo de suco. Ele não tá escrito, se está escrito legumes e água, ele não tomou suco, gente, tá? Esse jejum de 10 dias é dessa forma. Você pode fazer de outra forma, é óbvio, mas o jejum específico que Daniel fez, exatamente para alguns motivos que nós iremos entender aqui, foi de legumes e água. E o que nós aprendemos? Primeiramente, uma das coisas que nós aprendemos nesse momento que ele faz essa separação da alimentação, que tem a ver com a alimentação, nós percebemos que há um resultado, não vou trazer agora para o lado espiritual, mas o que nós percebemos logo no começo é que há um resultado muito grande quem tem uma boa alimentação. Primeira coisa que nós percebemos é a aparência. Ele fala que depois compare a nossa aparência, ou seja, ele já estava se garantindo. Ele já estava falando, eu vou estar mais bonito que eles, eu vou estar mais saudável que eles, eu vou estar mais forte que eles.
E trazendo para nós hoje, saiba que toda palavra pregada nós temos que trazer para nós. Eu não posso somente trazer um ensino, teologia, um ensino de doutrina e não trazer para os dias de hoje, senão é história. E aqui nós não estamos para falar de história nem teologia, nós estamos para falar do reino de Deus nos dias de hoje. Amém? Então, trazendo para os dias de hoje, nós, alguns aqui, outras pessoas também, iniciamos esse jejum, fizemos 10 dias. E no último dia, eu até estava conversando com algumas pessoas, eu tenho minha aliança aqui e eu percebi que como ela sai com facilidade, depois do jejum de 10 dias só de legumes e água. Desinchou a minha mão. E eu vi que o meu sono foi melhor. Eu vi que as madrugadas, orando com o pessoal a 1h30 e às vezes, e também às 5, né, que a gente fez com os jovens 1h30, oração em línguas e algumas outras orações, e das 5 às 6, eu percebi a nossa entrega maior. Então, algo aconteceu. Eu percebi também que enquanto eu trabalhava, a minha disponibilidade, eu não estava com aquele cansaço, eu percebi de outras pessoas também que estavam ao nosso redor. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Todos vocês que estão presentes aqui, o Senhor está nos chamando para melhorar a nossa alimentação. Eu não estou falando que todos nós, até uma vez a profeta Rosana falou que a vida jejuada é um chamado de Deus, não queira forçar. Porque não queira fazer um voto que você não vá cumprir. Eu não estou falando isso, mas se está no seu coração, se o Senhor te chamou, vai. Mas o Senhor está nos chamando para melhorar a nossa alimentação. Não estou dizendo que para todo mundo parar de comer um lanche, comer alguma coisa que você gosta, um doce, não é isso. A Bíblia não faz essa proibição. Mas o Senhor está chamando a igreja para ter uma melhora da alimentação. E algo que eu percebo no livro de Daniel, não é somente por conta da aparência. Com certeza você vai ficar mais disposto, você vai ficar mais bonito, mais bonita. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. Não precisa de verdade nem da palavra, nem da Bíblia, porque se você pegar a ciência, ela comprova isso. Uma boa alimentação te dá uma boa aparência, mais disposição. Se você tomar vitamina, eu fui vegetariano por 7 anos. Na época que eu era do mundo, fui 7 anos vegetariano. E eu sei disso. Eu não tomava refrigerante, não comia nada de doce, eu não comia nada. E é realmente isso. Então, o benefício físico é um desses. A melhora da alimentação vai te dar benefícios físicos. E para que nós precisamos de benefícios físicos? Nós vamos ver mais para frente que Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele tinha uma disponibilidade maior. Eu creio que até por causa da alimentação dele, ele conseguia essa disponibilidade. Quem aqui sente sono quando vai orar de noite? Fala a verdade, levanta a mão. Isso é por causa da alimentação ruim que nós temos. É o excesso de doce. É o excesso de fast food. É o excesso, tudo em excesso te faz mal. Eu quero frisar mais uma vez, não é proibido, amém? Não estou proibindo, eu gosto muito do apóstolo, que ele tem a vida jejuada, mas ele não obriga ninguém. Ele chama, ele ensina, incentiva, mas ele não obriga, porque ele sabe que a palavra não obriga. Então, saiba que o Senhor está nos chamando para nós comermos mais frutas, mais legumes, e não é caro. Eu perguntei para algumas pessoas, e aí, o que você achou? Você achou que saiu caro? Eu digo de legumes e água, tá? E algumas pessoas falaram, Kaique, saiu mais barato porque a carne está cara. Saiu muito mais em conta. Então, até economizar, você vai economizar, amém? Então, no verso 17, olha só, ainda no capítulo 1, ora, e esses 4 jovens, olha o que aconteceu. O primeiro benefício que nós vemos é este, que ele estava com uma aparência melhor. No verso 17, ora, esses 4 jovens, Deus deu, olha isso, fala comigo, olha o que Deus deu durante esse jejum. Deu conhecimento, fala, conhecimento e inteligência, em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Fala assim, Deus deu a Daniel interpretação de sonhos e de visões. E Deus vai me dar uma unção para interpretar os sonhos e as visões. Amém?
Então a esses 4 jovens, que nós vamos saber quem é esses 3, contando com o Daniel em breve, o Senhor derramou sobre eles sabedoria e inteligência. O que nós mais precisamos para o dia de hoje é sabedoria e inteligência. Eu te garanto que nós não precisamos somente de dinheiro, somente casar, somente ter filhos, somente família, somente ir para a igreja. Você pode ter tudo isso e não ter o conhecimento e a inteligência. E não ter a sabedoria e a inteligência. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento e Deus fala para nós orarmos pedindo o espírito de sabedoria e de revelação, saiba que o espírito de sabedoria e revelação caminha junto com o espírito de inteligência. Eu posso dizer que é a mesma coisa. A revelação é a inteligência dos céus. Quando nós temos uma revelação sobre a vida de alguém, ou até mesmo sobre a palavra, tem a ver com o que Deus derramou sobre Daniel e os seus amigos, sobre esses jovens, que foi uma sabedoria e uma inteligência violenta para interpretar os sonhos e as visões. Nós vamos ver mais para frente que quando Daniel vai trazer a revelação do sonho do rei, do Nabucodonosor, o que acontece? É muito engraçado, nós vamos ver mais para frente que quando o rei quer saber a interpretação do sonho, quando eu li aqui, eu li mais uma vez essa semana, eu fiquei indignado. O rei queria que interpretasse o sonho, o que ele sonhou, e ele sabia o que queria dizer aquilo e o que ele sonhou. Não sei se vocês entenderam, eu acho que ficou confuso. O rei queria a interpretação do que ele sonhou e o significado do sonho. Que isso? Isso é um cara muito folgado mesmo. Como assim? Gente, eu não sei vocês, eu fiquei com uma ira santa. Eu falei, que cara folgado. Como uma pessoa com uma capacidade humana, tá? Com uma inteligência humana, sabedoria humana, vai saber o que o irmão sonhou e, além de saber o que ele sonhou, interpretar o que ele sonhou. É impossível de uma forma humana. Não existe isso. Vocês podem procurar na palavra que isso não aconteceu muitas vezes. Mas, por conta de um sacrifício de Daniel, o Senhor concedeu para ele, fala assim, o espírito de sabedoria e o espírito de inteligência. E eu vou te falar algo, se o Senhor te conceder isso, você nunca mais vai ser o mesmo. Sabe o que acontece? Quem caminha com inteligência e sabedoria, não do homem, mas de Deus, 3 minutos de conversa você sabe quem a pessoa é. 3 minutos de conversa você entende se a pessoa está falando mentira ou se a pessoa está falando a verdade. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos disso nos dias de hoje o mais rápido possível. Você vai entender por que muitas das vezes você cai. Você vai entender as suas guerras, por que você passa. A inteligência e a sabedoria que Deus concedeu a Daniel foi por causa de um sacrifício. Saiba que Deus, tudo com Deus, eu sempre falei isso, eu vou falar isso para sempre. Tudo com Deus é condicional. Até a salvação é condicional. A Bíblia diz, crê em mim e ser batizado e você será salvo. Quais as condições de ser salvo? Crer e for batizado. Todas as promessas que existem na palavra é condicional. Você precisa fazer algo. A fé não é só falar que crê. A fé sem obras é morta. Então, a obra que eu faço vai mostrar que eu tenho fé, não para homem, mas para Deus. Então saiba que tudo com Deus é condicional. Então, por conta de algo que Daniel fez, algo foi liberado para eles e os seus amigos. Então nós percebemos que a interpretação de sonhos e visões foi importante e estava valendo a vida deles. Estava valendo a vida de Daniel e a vida dos amigos dele. Porque lá na frente nós vamos ver que o rei chamou os feiticeiros, chamou os caras que interpretavam, chamou um monte, trazendo para os dias de hoje, chamou os macumbeiros, chamou os espíritas, chamou os católicos, chamou todo mundo para tentar interpretar. E foi engraçado, da mesma forma que Deus fez com o faraó de endurecer o coração dele, acontecer aquelas 10 pragas, acontecer aquelas 10 coisas lá no Egito, Deus
usou a boca do rei ali. Por quê? Porque quando eles chegaram para trazer a revelação do sonho do rei, o rei fala assim: eu quero que vocês revelem o que eu sonhei e a revelação do sonho. Aí os caras ficaram doidos. Aí os feiticeiros falam: como que vai fazer isso? Ele ainda fala: ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de trazer a revelação disso. E aí o que o rei faz? Chama todo mundo e fala que vai matar todo mundo. Até Daniel, ele ia matar Daniel. Ele ia matar todo mundo. Só que Daniel conhecia o Deus a qual ele caminhava. Daniel, ele conhecia o chamado, ele sabia o propósito dele estar ali na Babilônia, dele estar ali no meio do povo, no meio de um lugar de muitas coisas erradas. Um lugar, entre aspas, dificilmente que o Deus de Daniel seria glorificado. Vocês estão entendendo? Vamos para o capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 47. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Pois você conseguiu revelar esse mistério. Fala assim: Deus é um Deus que revela os mistérios. Então nós vemos aqui que após Daniel trazer a revelação daquela palavra, daquele sonho, o rei que não acreditava nesse Deus dele, começou a acreditar, parcialmente, mas já começou. O que eu percebo aqui? Que após uma revelação do poder de Deus, através da vida de Daniel, o rei começa a ver realmente Deus na vida daquele homem. Não foi através de um ensino, não foi através de belas palavras, não foi através de rituais, como o apóstolo tem falado muito, não foi através de Yom Kippur, não foi através de dia específico, não, de portal que se abre em determinada... Não. Aqui mostra que o rei disse: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Lá no final, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Que mistério que ele estava falando? Do sonho. Então, após uma grande revelação do sonho e a interpretação do sonho, o rei Nabucodonosor reconhece que Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Olha que coisa poderosa. O que eu estou querendo dizer aqui? O que estava no coração do rei, que era um rei ímpio, era um rei do mundo, não era um rei a qual tinha o coração voltado para o Senhor. O que estava, mesmo ele sendo do mundo, todos nós precisamos entender algo. As pessoas do mundo, elas têm um coração. E o coração, não estou falando do coração que bate aqui, não, estou falando dos sentimentos deles. Todos os ímpios, os crentes, aqueles que creram, não creram, se desviaram, têm um coração e tem algo no coração daquela pessoa. E através da revelação do que está no coração, a pessoa é quebrantada. Essa é uma chave muito grande que nós precisamos entender. Você que está lutando pelo seu casamento, você que está lutando pelos seus filhos, você que está lutando pela sua família, entenda e comece a clamar igual Daniel, a revelação do que está no coração. Porque se um dia você for usado por Deus para revelar o que está no coração, aqui nós percebemos que eu não vou te garantir que no mesmo dia a pessoa vai ter uma conversão, porque com o rei não foi assim. Ele falou, reconheceu que era Deus ali, mas ele continua, depois nós vai continuar vendo que ele continua com o coração endurecido. Mas o coração dele começou a ser quebrantado e a ser diminuído. Já iniciou algo ali através de Daniel. Eu já vi muitas pessoas, essa semana eu estava resolvendo algumas coisas, uma loucura que foi durante esse jejum, uma batalha terrível, mas no último dia Deus moveu tudo. Eu estava ali resolvendo algo referente ao meu carro, aí de repente, estava atrasando, estava mais de 3 horas ali, de repente o Senhor me levou dentro de uma sala ali, e tinha um menino, um moleque zica, falando nossas palavras, um moleque zica, cabelinho raspado, falando muita gíria ali, tal, e todo marrento. E aí,
um testemunho aqui que tem a ver com a palavra. E aí ele tava falando, a mãe dele tava do lado, ela tava me atendendo, a mãe do Coque, Saião, já sabia que era crente ali, e o filho dela do lado. E aí ele no celular falando, ele acho que tinha 20 anos, e ele no celular falando com o filho dele, ele tem um filho bebezinho. E na hora que eu olhei pra ele, o Senhor abriu minha visão, já revelou o coração dele. No 10º dia de jejum. Deus revelou totalmente o coração dele. Aí eu fiquei quietinho, continuei. Aí eu comecei a entender o atraso de 3 horas. Fala assim, todo atraso tem algo que Deus quer fazer. Então, e ali eu olhei para ele, eu comecei a, enquanto Deus estava me revelando, eu comecei a tentar interpretar. Porque sabe que a revelação caminha com a interpretação. E eu falei, Senhor, amém, entendi. Aí, eu peguei, falei, posso falar com você? Ele falou, pode, tal. E moleque zica tem um coração duro. Os moleque zica é marrento, fala um monte de palavrão e fala um monte de coisa. E acha que é o bambambam, tal. Foi muito engraçado. Na hora eu olhei no olho dele e comecei a revelar tudo que estava no coração dele através do poder do Espírito Santo. Instantaneamente o olho dele ficou todo vermelho, ele começou a chorar. E eu só entreguei uma palavra, falei do futuro dele, do que Deus tinha pra ele, o que ele precisava fazer, todo o chamado dele. A mãe começou, falou, sabe quando você olha uma pessoa e sabe o que ela tá pensando? A mãe tava pensando, isso é fruto de oração, tô orando há anos pelo meu filho, aleluia. E ali eu vi o coração dele sendo quebrantado. E ele chorou e tal, amém, e eu peguei e fui embora. Quando eu entrei no carro, eu entendi exatamente essa palavra. Exatamente o que Daniel estava fazendo ali com o rei. Eu não tô falando que eu não vou falar exatamente o que foi para não prolongar aqui, o que eu falei ali para ele. Mas eu comecei a entender que quando nós acessamos o coração, não a aparência, a gente começa a manifestar o poder de Deus para que as cadeias sejam quebradas. Amém? Então saiba que isso foi uma unção que Deus deu a Daniel para quebrantar o coração do rei. Se coloca, saiba que tudo que eu estou falando aqui é para você se colocar no lugar de Daniel. E o rei é todas as pessoas a qual nós precisamos ganhar. Amém? Nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que trabalham conosco, aqueles que a gente sai na rua e muitas das vezes a gente não dá importância. Então, uma das formas que devemos apresentar a Deus às pessoas é debaixo de revelação. Muitos só irão crer após uma grande revelação de quem Deus é. Eu não estou falando que 100% das pessoas serão assim, mas o que Deus está falando para os dias de hoje, agora, através da palavra, aqui, através do livro de Daniel, é que a revelação tem uma importância para a conversão daqueles que estão ao nosso redor. Então lá no capítulo 3, a gente percebe que o rei, ele determina um decreto, ele manda um decreto para o povo, para todos que estavam ali na Babilônia. E o decreto seria para que quem não se prostrasse diante da estátua de ouro que ele fez, seria lançado na onde? Quem lembra? Na fornalha. O que tem na fornalha? Fogo. Então olha só, decreto. O que seria um decreto? Na época, o decreto era como se fosse uma lei. Imagina o Alexandre de Moraes, ele põe uma lei agora. É proibido se reunir na igreja. E aquilo é uma lei. E ele fala, e em breve nós vamos ver isso. E quem se reunir vai... Eu vou ser mais radical, mas quem se reunir vai ser morto, igual na época do rei aqui. Então seria exatamente isso. E sabe o que acontece? Da mesma forma que prenderam um monte de gente naquela época lá, tal, da eleição, da mesma forma foi aqui. Então, resumindo, o rei falou assim, ó, quem não se dobrar, quem não se ajoelhar diante dessa estátua, será lançado na fornalha de fogo para morrer. Amém? Então, decreto, fala assim, decreto é uma lei. E a lei tem que ser cumprida. Então, o que nós precisamos entender aqui, que quando o rei lança aquele decreto, ele faz todo aquilo que a gente já sabe da estátua, e com vários detalhes, aquela estátua de ouro, e ele fala, né, quando você ouvir a música, um som, quando você ouvir as harpas, você ouvir aquilo, você deve se dobrar, todos devem se dobrar.
E a gente percebe que aqueles 3 amigos que estavam lá com ele, né? Que seria, eu vou falar esses nomes aqui, vou explicar para vocês depois por quê. Que seria Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos nós conhecemos. E nós percebemos que quando há aquele acontecimento do decreto, esses 3 amigos, eles não se curvaram. Eles passaram por cima do decreto. Eles passaram por cima dessa lei do rei, né? O que eles fizeram? Eles falaram, nós não iremos se dobrar diante da estátua, porque eles serviam a Deus, eles eram fiéis a Deus. Eles estavam na Babilônia, eles estavam no mundo, e eles não se curvaram ao decreto do rei. Então, após todo o livramento que Deus deu a eles, olha só, a gente já sabe, né, que eles foram lançados lá na fornalha, e aí a Bíblia diz que foi ligado 7 vezes mais forte, e aí depois até as pessoas que jogaram eles lá, morreram, né, enquanto jogavam. E aconteceu que, quando o rei chega lá, ele percebe que eles não se queimaram, que nem os cabelos deles se queimaram, que eles não estavam nem com cheiro de fumaça. A gente já sabe disso. Daniel capítulo 3, verso 28, olha o que acontece. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Então, mais uma vez, a segunda vez, nós percebemos que, por meio de algo sobrenatural, uma revelação e um acontecimento físico da glória de Deus, que o próprio Jesus ali, esteve ali, que ele ainda fala, por um momento. Ué, nós nos colocamos 3 pessoas, agora tem 4? Era Jesus, estava ali com ele. Então, aqui o rei fala, eles preferiram abrir mão das suas vidas. Olha o que Deus está falando para mim e para você hoje. Nós devemos preferir abrir mão das nossas próprias vidas do que se curvar pelas coisas que há no mundo. Eu e você precisamos abrir mão de nós mesmos. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Se um dia você entregou a sua vida para Jesus, você não manda mais em nada, é Ele que manda em tudo. Você não tem mais decisão, você não tem mais escolha, tudo você tem que consultar Ele. Aqui está falando que eles preferiram abrir mão da própria vida, sabe por quê? Porque teve um momento que ele fala assim, ó, pode, em outras palavras, trazendo para a linguagem do Kaique dos dias de hoje, pode nos jogar na fornalha, se for da vontade de Deus, Ele vai nos livrar. E se for necessário, nós morreremos, mas nós não iremos nos curvar. Sabe o que Deus está falando? Você pode entrar numa faculdade, num trabalho, mas você não pode se curvar. Você não pode mentir, você não pode fazer o que é errado, dar nenhum passo que é contrário à palavra ou que Deus diz. É isso uma das coisas que Deus está nos ensinando aqui hoje. E você sabe por quê? Isso eu fiquei encantado quando o Senhor me falou. Você sabe por quê que Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui, ó. Você sabe por quê que eles não pegaram fogo? Porque o natural é pegar fogo. Quem já foi numa fogueira, põe a mão, o negócio já esquenta, você não consegue ficar muito tempo. Queima a mão fazendo um bolo, queima a mão mexendo ali no arroz, já dói. Trazendo para o âmbito natural, era para eles ter virado poeira, ter virado nada, era para eles ter morrido. Mas sabe por que eles não pegaram fogo? Fala por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se jogar no fogo, o Senhor está no fogo. O trono dele é incendiado de fogo. O livro de Isaías fala que o anjo pegou o que do trono de Deus? O fogo. Então o rei foi usado por Deus para atacar eles na fornalha. Sabe por quê? Porque se o Senhor te jogar na fornalha, tiver difícil, o Senhor está ali. Se o Senhor nos jogar no fogo, mas está difícil, é o inimigo, pega esse fogo e fala para o diabo, o meu Deus é fogo consumidor. Quando ele nos jogar na fornalha, pensando que vai nos matar, nós iremos sair de lá muito mais fortalecido, muito mais incendiado. Sabe por quê? Porque ali fala que o rei ligou aquela fornalha 7 vezes pior.
7 vezes mais forte. Em quantos dias o Senhor fez a terra? 7 dias, foi perfeito para eles ali. Imagina o fogo de Deus, 7 vezes mais queimando em nós. 7 vezes queimou tanto ali eles, que não saiu o cheiro da fumaça. Mas a glória de Deus estava nele. O cheiro, a Bíblia fala que o cabelo dele não tinha pegado fogo. Que as roupas dele não estavam com o cheiro de fumaça. Porque a glória de Deus tomou ele em aquele lugar difícil. Quando o Senhor nos leva para o vale, quando o Senhor nos leva a gente para lugares que a gente pensa que não tem saída, é o melhor lugar para a glória de Deus ser manifesta. Então após todo o livramento que o Senhor deu a eles, o rei começou a reconhecer mais uma vez que Deus estava tanto com Daniel quanto com esses 3 amigos. Então nós precisamos de homens e mulheres deste nível, que não estão preocupados com a reputação, não estão preocupados consigo mesmo, mas sim glorificar a Deus no meio da Babilônia. E o que seria a Babilônia? A Babilônia representa tudo que nós vivemos fora das 4 paredes da igreja. A Babilônia aqui é o mundo. A Babilônia é quando você está no seu curso, da sua faculdade, quando você está sentado na mesa dos seus familiares que ainda não conheceram ao Senhor. Enquanto está todo mundo nas festas, bebendo, se embriagando, falando palavrão, fazendo tudo de errado, ali é a Babilônia. E Deus, nesses últimos dias, está levantando os Daniel, está levantando Isaac, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que não irão se curvar no meio da Babilônia. Amém? Então saiba que nesses dias, quando eles estavam ali na Babilônia, eles tinham tudo para se desviar. Eles tinham tudo, estava muito fácil. Saiba que eu tenho certeza que ninguém vai te puxar assim, vai falar para você, adora essa imagem, adora adora essa foto, adore isso, ninguém vai te obrigar. Aqui era um decreto que eles estavam sendo obrigados, era uma lei. Era obrigado, senão Deus ia matar todo mundo. Perdão, Deus não, o rei. O rei iria matar todo mundo. Então, o que nós aprendemos? Que eu tenho certeza que entre vocês que estão aqui presentes, ninguém vai te pegar e vai falar, ajoelha e me adora. Não vai. Sabe o que eles vão fazer? Vai estar no seu serviço e vai falar, fala que eu não estou. Sabe o que vai fazer? Você mentir para seu pai, para sua mãe. Você cair em pecado, pornografia, masturbação. Você ficando com pensamentos de lascívia. Esse é a estátua dos dias de hoje. É isso que o rei, que trazendo para hoje, o rei aqui neste momento, seria o próprio Satanás, está apresentando para mim e para você nos dias de hoje. É aqueles filmes. A Bíblia, saiba que os olhos é o portal, é o maior portal que nós temos. É a dimensão mais violenta que existe. Se a gente começar a falar aqui do portal que se abre por conta do que você vê, você vai ficar doido. Você fica doido. Sabe que os olhos, tudo que nós vemos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Imagina o ver. Se ouvindo você crê na palavra de Deus, imagina o que você vê. E agora eu digo, não estou falando de ver as coisas de Deus. Estou falando as coisas ímpias. Pega essa passagem e tira a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Tudo que você ouve traz fé. O que você está ouvindo? Você ainda está lutando com músicas do mundo, com filme do mundo, com novela, com Instagram. Se você ouvir muito isso, essas coisas, ouve muito pessoas falando mal uma da outra, você vai ter fé naquilo. Porque a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. Aí, vírgula, ouvir a palavra de Deus. Aí o diabo fala assim, a fé vem pelo ouvir. Aí o resto é tudo que não vem da palavra de Deus.
Então saiba que nós precisamos entender que quando nós estivermos na Babilônia, nós não devemos nos curvar para eles. E como não se curvo? Como eu não me curvo? Se enchendo da palavra de Deus. E como que você se enche da palavra de Deus? Olhos e ouvidos. A leitura, ela é através dos olhos, através dos ouvidos, através da sua boca. A questão é, nós temos lido incansavelmente, nós temos orado incansavelmente. Sabe, quando nós éramos do mundo, o momento que eu mais amava ficar ali fumando maconha, plantando, fazendo tudo que é errado, era na madrugada. A maioria das pessoas que bebem, que passava por momentos de trair a esposa, de fazer coisas erradas, sabe que horário que é? Na noite, na madrugada. Sabe aonde o diabo mais age? O horário? Tem horário, tá? Você acha que é à toa que a Bíblia fala da primeira hora, da terceira hora, de todas essas horas aí? O horário que Jesus foi crucificado, que Jesus subia ao monte na madrugada, que madrugada é um horário específico. Sabe por quê? Porque a partir da noite, quando começa a noite e entra na madrugada, é o momento aonde o diabo mais age. Uma vez eu ouvi um cara do mundo, ele falando assim, ele é do mundo, tá? Ele falou assim, carnaval é o período que o diabo mais engorda. E eu falo mais, a noite, a madrugada, é aonde o diabo mais engorda. Mas eu quebro isso na sua mente, porque agora o que vai começar a crescer, o que vai começar a engordar vai ser a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Porque as madrugadas, as noites, é os horários mais proféticos, é os horários mais sobrenatural. Você quer viver em santidade? Está lutando, está difícil, já jejuou, já fez isso. Vem para a madrugada que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Sabe quando o pessoal fala, na madrugada a fila é menor? Eu não sei, mas eu acho que é mesmo. Eu acho que é, não é, pastor? Eu acho que é menor. Eu acho que é menor, porque o que tem ali, cara? Que mistério é aquele? Tem um estudo que diz que 2h50 da manhã, da madrugada, até as 3 é o horário que o nosso cérebro ele entra no ápice do sono. É o momento que a gente acessa o pleno descanso, a plenitude do seu sono. É o horário. E é o horário onde, se você fazer eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram uma pesquisa, tem um artigo científico, você pode pesquisar, e eles falam que esse horário é onde o povo, em toda a terra, mais está dormindo. Só que as trevas conhecem isso, e tem conhecido mais do que nós, tem conhecido mais do que os crentes. A Bíblia diz que Deus dá enquanto nós dormimos, amém? Amém? Imagina acordado você buscando a Deus. Imagina você fazendo o que Jesus fez, buscar a Deus na madrugada. Eu não sei, tinha nada anotado referente a isso, mas Deus está chamando algumas pessoas aqui para madrugada. Você quer viver algo novo? Madrugada. Então, após as revelações, vocês estão entendendo aqui a palavra? Está fazendo sentido? Após as revelações das visões e dos sonhos, e o cumprimento delas, Nabucodonosor ele reconhece quem Deus é. Então Daniel capítulo 3, verso 37 diz, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, olha o que ele fala. Mais uma vez, ele está sendo quebrantado por conta de revelação. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha isso. Sabe o que o rei estava falando aqui? Ele estava falando dele mesmo. Sabe por quê? Porque o próprio rei, ele estava sendo arrogante com todo o povo, com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui ele fala que ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O maior arrogante de toda a história, desde o capítulo 4 aqui para trás, foi o rei. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando assim, em outras palavras, Deus está me humilhando. Ele está falando assim, eu estou tentando
confrontar, estou tentando fazer algo, estou tentando quebrantar esses caras, estou tentando, entre aspas, desviar os filhos de Deus. Mas Deus tem me humilhado. E por que tudo isso? Porque o espírito de revelação estava muito aguçado na vida desses homens. O espírito de revelação estava muito forte na vida de Daniel, na vida desses 3 amigos. E saiba que, lembrando mais uma vez, que um dos motivos, saiba que, deixa eu falar algo para vocês, frisem muito, grava o que eu vou falar para vocês. Isso aqui que eles viveram, esses 4 homens viveram ali na Babilônia, não foi somente porque era um chamado de Daniel, era o chamado desses 3 amigos. Não era somente porque era o chamado. O maior motivo que eles viveram a se mover sobrenatural aqui foi por conta da primeira entrega que eles fizeram lá no livro de Daniel que nós lemos no capítulo 1, que foi um jejum de 10 dias. A Bíblia diz que foi após isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que hoje o Senhor vai derramar uma unção de Daniel sobre nós. Deus vai derramar uma unção de Daniel violenta sobre nós. Sabe para quê? Para quando você sair daqui você não caia. Para que quando a Babilônia se levantar, os reis se levantar, as pessoas ao seu redor, seus inimigos, você não se dobre, mas você acesse o coração dele através da revelação. Através da inteligência, através da interpretação, sabe do quê? Eu não estou falando somente que uma pessoa vai te falar, revela o meu sonho, revela a minha visão, não! Às vezes a pessoa está do seu lado só reclamando, revela o que está no coração dela. Às vezes a pessoa tem um pai e uma mãe que só reclama. Quem é os seus inimigos que estão ao seu redor? Quem é as pessoas que você tem impactado? A nossa luta não é contra a carne nem sangue. É contra os principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. Porque se esses homens não tivessem esse discernimento, que a luta deles não era contra o rei, eles tinham orado assim, Senhor, mata esse rei. E Deus tinha poder para matar eles. Tinha ou não tinha? Ele poderia falar, Senhor, sei lá, põe uma enfermidade. Não. Ele sabia que essa luta era uma guerra espiritual muito grande. E eles estavam vencendo, porque eles estavam sendo persistentes. Eles estavam sendo fiéis a Deus, no meio da Babilônia. Então, tudo que eu estou falando para vocês, e olha só, Daniel capítulo 5, verso 12. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos. Olha isso que fala no final. E resolver enigmas e mistérios. Meu Deus, isso é muito grande. Isso é muito grande o que Deus deu a esse homem e vai nos dar hoje. Eu estou com expectativa pelo que Deus vai nos dar aqui hoje. Eu quero receber o que Deus vai derramar aqui hoje, porque Deus derramou sobre ele inteligência extraordinária e a capacidade de interpretações e algo ainda maior. Resolver enigmas e mistérios. O nosso Deus é um Deus de mistérios. Sabe aquele problema que você muitas das vezes passa, ou está passando e você fala, não tem saída. Eu estava passando isso semana agora. Eu falei, Senhor, não tenho o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Mas por conta de um jejum, meu irmão, se eu falar para você, eu nem vou contar muito desse testemunho, mas no 10º dia, quando eu fiz isso, nós fizemos, no mesmo dia que nós entramos nesse jejum, o ministério entrou no jejum de 21 dias, o apóstolo mandou lá 21 dias também do jejum de Daniel, mas depois, quando chegou no 10º dia, eu não estava suportando, o Senhor veio e me deu uma capacidade para resolver os enigmas e esses mistérios, e Deus vai te dar também. Aquele problema que você sabe, fala, não tem como sair, não tem o que fazer. Sabe que você precisa da dependência do Senhor para Ele intervir com a tua glória e com os teus anjos. A revelação da palavra, a revelação manifesta. O que ele estava falando aqui para Daniel, é que eles olhou para Daniel e falou, meu Deus,
Esse cara, ele tem uma inteligência extraordinária. Você sabe o que é extraordinário? Extraordinário é algo que não é comum. É algo que não acontece sempre. Extraordinário é algo que você não tem a capacidade de fazer, de viver. Extraordinário é algo novo. E o nosso Deus é um Deus que renova todos os dias. A Bíblia diz que é de glória em glória. Então nós precisamos entender isso, que Deus vai derramar sobre nós hoje uma capacidade para resolver enigmas e mistérios sobrenaturais. Então a proteção que esses homens tiveram na fornalha é exatamente, olha só gente, agora peço que todos vocês prestem muita atenção, porque isso para mim me chamou muita atenção. Eu me converti há 7 anos, eu nunca tinha ido atrás disso. Para mim é maravilhoso, maravilhoso, vocês vão entender. É uma glória aqui poderosa. Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. A proteção que os homens tiveram na fornalha é exatamente o significado do nome deles. Sabe que 100% da Bíblia, todo nome de pessoas tem um significado. Todos. Sempre foi assim. Mas olha só o motivo que o rei, sem vergonha, mudou o nome deles. Primeiro, Ananias. Né? A gente sabe que é Ananias, quem mais? Quem mais sabe o resto? Alguém? Ananias, quem mais? Misael, quem mais? Alguém? Alguém leu Daniel? Vamos lá, tem só mais um. Não. Quem mais? Misericórdia, Senhor. Que a unção da leitura da palavra venha sobre os teus filhos. Ananias, Misael e Azarias. Que geralmente a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu também, a gente tem isso. E não tem problema, amém? Pelo menos você sabe que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o rei, por um momento, mudou o nome deles. Mas vamos entender aqui. Olha o significado do nome desses caras, gente. O rei, saiba, quando eu falo rei, eu falo dos seus inimigos, tá? Eu falo dos meus inimigos também. O rei, ele estava ali cheio do capeta, cheio do diabo, mas ele tinha uma inteligência. Todas as pessoas que não conhecem o Senhor, eles têm uma inteligência. Eles conhecem algo. E o rei sabia o significado do nome deles. Olha o significado do nome deles. E esse rei, o rei ainda não servia a Deus, tá? Não estava glorificando o nome do nosso Deus, como ele começa aqui no capítulo 4, tá? Perdão, pela terceira vez é no capítulo 4. Então, Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Olha que profético. Ananias, lembra que esses 3 é o que foi livre lá na fornalha de fogo, hein? Então, Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? Não se refere ao sentido de igualdade, tá? Mas de pensamento, sabe? Quem é como Deus? Não existe alguém superior, nem parecido, nem igual. Então, quem é igual a Deus? Olha o nome de Misael. E o nome de Azarias significa Deus é quem me ajuda. Olha isso, gente. Olha o poder do nome deles, que tinha um significado profético. Você que não crê no profeta, você vai sair daqui profetizando em nome de Jesus. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é quem me ajuda. Então, mesmo o rei mudando o nome deles, quando lançou para a fornalha, o que aconteceu? Foi cumprido o nome deles. Se cumpriu o nome deles. Deus foi gracioso comigo. Quem é como Deus? Deus é quem me ajuda. E foi exatamente essas 3 frases que eles precisaram naquele lugar. Ele só precisava disso. Então o rei mudou o nome deles, pois ele sabia que eles eram homens de Deus e os seus significados, como eu falei. Agora, olha que coisa mais doida. Se conecte aqui com o que está aqui. Há uma unção violenta para cair sobre nós. Mas a palavra primeiro tem que entrar no nosso coração, amém? Unção sem fundamento, você sai daqui, cai tudo, vai tudo embora. Unção com fundamento vai te elevar, amém? Amém? Então vamos lá. Qual o significado dos nomes que o rei colocou nele? Olha só. Que rei endemoniado. Sadraque, inspiração do sol. Deus
autor do mal, seja favorável a nós. Deus nos proteja do mal. Esse é o significado de Sadraque. É um Deus do sol. É um Deus que eles acreditavam naquela época. E era um Deus que era a inspiração do sol. E ele é, se você pesquisar sobre esse Deus, existem religiões que até hoje cultuam esse Deus. Ele é autor do mal. Esse Deus foi o que cria, para a crença deles, o nome Sadraque, desse Deus da inspiração do sol. Ele foi autor do mal. E olha uma das coisas que tem a ver com o nome. Seja favorável a nós, falando pro rei do sol. Ou seja, quando eu jogar esses caras na fornalha para matar eles, seja favorável a nós e queima eles e mata eles. É esse o significado do nome de Sadraque. Mesaque. Mesaque significa aquele que pertence à deusa Sheshak, é o nome. Eu pesquisei sobre essa deusa, existe mesmo. Até hoje em dia, se você pesquisar, pode jogar no Google se vocês quiserem. No Google Imagem lá, deusa Sheshak. S-H-E-S-H-A-C-H. É uma deusa que até hoje existem registros dela naquelas pedras do Egito, sabe? Naquelas pedras na onde era a Babilônia. Então, o nome de Mesaque é aquele que pertence à deusa. Não é o nosso Deus, é outro Deus. Abidnego, servo de Nego. Nego é um dos deuses da Babilônia. É uma estrela movente. Ou os planetas Júpiter ou Vênus e talvez o Sol. Olha que coisa mais doida. O rei trocou o nome deles, que glorificava e falava de coisas profundas de quem era o nosso Deus, que nós cremos, para o nome do Deus que eles acreditavam, vários outros deuses. E é engraçado que todos esses deuses, eles têm a ver com as coisas do alto. Tem a ver com o Sol, tem a ver com planeta Júpiter, planeta Vênus, tem a ver com estrelas. Eu não estou falando que, na época, eles não sabiam que tinha nome Júpiter e Vênus. É um estudo que fala que todos os planetas, todas as estrelas. Hoje que a gente traz para trazer essa explicação, amém? Então, quando nós entendemos isso sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o nome deles referia-se a outros deuses que estavam nas regiões altas. Saiba que os principados e as potestades, eles agem nas regiões altas. Eles também têm tronos lá no cosmos, tá? Quem entende um pouco, não vou entrar nisso, mas sobre batalha espiritual, é nos cosmos onde eles têm acesso, tá bom? Então isso é bíblico. Quando o apóstolo, a profeta, o pessoal tá falando das guerras espirituais, orando, sabe, sobre ver essa dimensão de trono, essa dimensão dos deuses deles lá, sobre as guerras espirituais, é porque eles estão nesse lugar, eles não têm acesso igual nós temos, amém? Amém? Vocês precisam entender isso, porque vocês vão entender depois lá no livro de Daniel, no final, capítulo 10, não sei se eu vou conseguir chegar aqui hoje, mas quando tem aquela guerra espiritual, que ele faz 21 dias, e o anjo fala, olha, eu ouvi toda a sua oração. Nem sei porque eu estou falando sobre isso, mas vamos lá. Eu ouvi a sua oração, já tinha chegado. Só que eu enfrentei o quê? O que o anjo enfrentou lá? Uma guerra com quem? Exatamente, com o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia que estavam lá nas regiões altas. Mas a oração dele chegou muito mais alta do que ele, chegou diante de Deus. Então esse anjo, na guerra espiritual ali que teve que fazer o quê? Guerrilhar, fala guerrilhar. Por meio de oração e jejum. E é engraçado que o anjo só chegou no último dia do jejum. Isso é muito engraçado. Nós precisamos cumprir todos os propósitos que nós colocamos diante de Deus. Não quebre. Eu sei que muitas das vezes pode acontecer, o Deus sabe no nosso coração. Acontecer algo, acontecer um acidente, sei lá, um imprevisto. Mas cumpra tudo que você coloca diante de Deus. Porque todo propósito, algo que o Senhor ministrou hoje no meu coração. Estava dirigindo e eu falei assim, eu comecei a entender algo, eu falei, nossa, que coisa doida. Tudo que Deus, que é Deus, que Deus te chama para fazer, um jejum que Deus te chama, uma oração que Deus te leva a orar, 100% do que Deus te chama e você cumpre até o final, há uma recompensa garantida. Mas eu percebi que quando é
algo que não vem de Deus e algo que vem de nós, é algo bom. Sabe quando você quer jejuar e vem de você mesmo, não é Deus te chamando? Você está propositando algo, você está, você está provocando algo. Muitas das vezes não acontece, vocês já perceberam isso? Não tem a resposta instantaneamente, eu digo de algo instantâneo assim. Às vezes Deus, muitas vezes, óbvio que Deus recebeu o seu jejum, o seu propósito, é óbvio. A questão é, quando Deus te chama, o tempo está marcado, garantido que vai acontecer. Igual aconteceu com Daniel ali no jejum de 21 dias. No 21, pá, aconteceu. Então quando Deus chama, fala assim, quando Deus me chama, é certeza das promessas dele. Quando é a minha carne, não é certeza que vai acontecer. Amém? Então vamos lá, continuando. Vocês estão cansados? Não? Alguém está feliz aqui? Então dá um glória a Deus. Mais alto. Senhor, eu repreendo todo espírito de cansaço, Pai, que eu sei que essa palavra vai transformar a mente dos teus filhos. Eu peço que essa unção venha sobre ele, estaracassuia da lacaia. Que toda sonolência caia por terra. Eu amarro esses espíritos agora. Em nome de Jesus, Pai. E que ele se conecte com a tua palavra, com o teu trono, com a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, toda pressa eu repreendo em nome de Jesus. Todo cansaço físico, mental, Senhor. E eu declaro o espírito dos teus filhos conectado com o teu espírito em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, verso 11. Presta bem atenção aqui. Nós percebemos que quem não se prostrou, quem não se prostra diante dos prazeres e decretos mundanos, todos vocês, eu incluso todo mundo, todos nós, que não nos prostramos diante dos prazeres, diante dos decretos do mundo, será lançado no fogo. E muitas das vezes, se você parar para pensar, se você não se prostrar, não fazer algo errado assim, é estranho falar que nós seremos lançados no fogo. Eu até uma vez conversando com a minha esposa, eu falei assim, eu creio que a maioria aqui vai concordar. Eu falei, quanto mais santo nós somos, mais injusto o mundo é com a gente. Não sei se já perceberam. Quanto mais santo você é, mais injusto o mundo é com você. Mais levante. E eu digo mundo, eu digo a Babilônia, tá? Eu tô falando a igreja, seus irmãos, não é isso. Eu tô falando, quanto mais santidade você carrega, mais o diabo vai te atacar. É mais ou menos isso. Quanto mais santo você for, mais o mundo vai ser injusto com você. Eu tô falando mundo, não tô falando nosso Deus. Deixa bem claro, tô falando a Babilônia. Então, quando você saber que você está sendo provado no fogo, quando você saber que você está entrando na fornalha, nós precisamos entender algo. Nós precisamos ser maduro. Não fica pensando que você, só porque você é jovem, você é idade e tal, saiba que tudo que eu tô falando aqui para vocês. Daniel era jovem ainda, tá? Esses 3 irmãos, eles eram jovens. A Bíblia diz jovens. Jovens. Então não tem a ver com idade. Tem a ver com maturidade. Maturidade. Quanto mais santo você for, mais maturidade você vai ter. Então quando você vê que você está sendo lançado no fogo por conta da santidade, nós precisamos declarar a palavra, que a Bíblia fala muito, deixa muito claro, que o nosso Deus, ele torna o fogo ímpio. Sabe o que ele faz com o fogo ímpio? O fogo ímpio que se levanta contra nós, nós pegamos esse fogo e transforma ele em fogo consumidor, que é o nosso Deus. Nós pegamos esse fogo e faz ele se autoconsumir. Por causa do poder de Deus, o nosso Deus é um Deus de fogo. O batismo que nós vemos, mais importante que é na Bíblia, lá no Novo Testamento, e nós não vamos falar sobre isso, é o batismo de quê? De línguas. É o batismo no Espírito. São importantes sim, mas o mais importante é o batismo de fogo. Então quando você pensar que o diabo está te lançando no fogo, para você ser provado, para você ser reprovado, para você cair, fala para o Senhor, Pai, nos dê um batismo de fogo, porque o Senhor é um Deus de fogo consumidor, e se você entrar no meio do fogo aí, desse inferno que está aí fora, o teu fogo dos céus, o fogo do teu espírito, o fogo do Senhor tem que queimar acima dos seus adversários. Amém? Então Jesus, ele consome o fogo e nos guarda e nos protege.
Daniel 5:12, o Senhor quer nos exatamente o que ele deu a Daniel. Deus, ele quer nos dar o que ele deu a Daniel. Eu quero falar algo a mais. Eu sei que a maioria aqui fez esse jejum de 10 dias. Mas há uma graça tão violenta aqui hoje, que até quem não fez, só de você estar debaixo dessa unção, dessa atmosfera, você vai receber essa unção. Até você que não fez, que nem estava sabendo de nada, Kaique, mas eu quero essa glória, eu quero essa inteligência, essas revelações, eu quero acessar tudo isso, mas eu não fiz esse jejum de 10 dias. O Senhor está com uma unção e os anjos já estão posicionados aqui. Só de você estar nesse ambiente. Sabe que eu aprendi jejuando por muito tempo, jejuando sozinho, sem ter amigos, sem ter pessoas do meu lado. É que quando eu jejuo, todos que estão ao meu redor são beneficiados. A igreja inteira é beneficiado quando um homem e uma mulher jejua. Quer que eu te provo na Bíblia? Quando Daniel jejuou, quando esses homens jejuaram, sabe que quando ele mandou matar até mesmo os feiticeiros, mandou matar todos aqueles homens que iriam revelar o sonho, ele falou, tenham misericórdia dele, não mata eles. Ele falou para o rei, não matar eles. E olha que era inimigo. Era pessoas do mundo. Porque é isso que acontece quando vem a unção de Daniel. E está prestes a cair aqui sobre nós. Quando essa unção vem sobre nós, você não vai olhar para a pessoa do mundo e vai ter um mau olho para ela. Sabe, a gente já aconselhou muitas pessoas. E às vezes a pessoa veio confessar pecado, falar de alguma coisa. Muitos pastores vivem muito isso, de ouvir coisas, cara, coisas que eu nem posso falar aqui. Tem coisas que não pode falar mesmo, para preservar. Mas a questão é, sabe o que eu aprendi? Quando nós estamos debaixo de uma orientação, de algo que a pessoa tá, algo terrível, tá? Eu falo de algo sinistro, de algo, sei lá. Ah, minha mãe quer me matar, verdade, ela tá com uma arma lá, quer me matar. Sabe o que a gente aprende com isso? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela olha para aquilo e ela vê uma oportunidade da glória de Deus se manifestar. Ela não olha pro, ai tadinho, oh, coitado. Tu olha no profético e você fala, meu irmão, tu és um profeta. Você olha pra pessoa quebrada, você olha pra pessoa que não quer mais saber de igreja e você aponta o futuro dela. Você fala sobre que ela tem um chamado de missionário. Você fala se ela tem um chamado evangelístico. Se é para ser aquela pessoa um pastor, uma pastora. E você não fala isso para agradar, não. Não é para ser, não. Tem que ser debaixo de revelação. Tem que ser verdade. Ouvir de Deus e trazer para a terra. Porque as tribulações apontam o nosso destino. Daniel 6, estou quase no meio, cadeira. Daniel 6, verso 3. Quando caminhamos com um espírito de excelência. Deixa eu pôr aqui que... Põe nessa versão aqui. Daniel capítulo 6, verso 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Fala pro seu irmão assim, espírito excelente. Agora feche seus olhos por um minutinho. Fala assim, Senhor, me dê um espírito de excelência para mim te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha entrega. Em nome de Jesus. Então a gente percebe aqui, pode abrir os seus olhos. Daniel, ele foi acusado. E depois a gente já sabe, eu vou correr aqui. E ele foi jogado na cova dos leões. Pelo motivo de quê? Que ele foi jogado ali na cova dos leões? Porque ele descumpriu. Mais uma vez, eles descumpriram o decreto do rei. Do rei Dário, nesse caso, já é outro rei. Em outras palavras, né? O decreto era... Eu vou resumir aqui pra gente correr. O decreto era, fica 30 dias sem buscar a Deus, sem orar. O decreto era esse. Tá, em resumo. Imagina chegar o Alexandre de Moraes e falar, é o seguinte. A partir de hoje, todos os crentes, toda a igreja, principalmente Instituto de Restauração Escola de Fogo.
Tô liberando um decreto aqui. Não quero ninguém orando por 30 dias. Foi isso que esse rei fez ali. Sabe por que muitas pessoas estão se desviando nos dias de hoje? Porque esse decreto está nelas. E elas estão obedecendo. Sabe que uma lei, um decreto, no mundo espiritual ela é eterna. Decretos são eternos, independente do tempo que vai se cumprir ou já se cumpriu, ou se está se cumprindo. Decretos através de um homem e uma mulher de Deus move as regiões celestiais. Quando esse rei Dário, algo muito sério, prestem bem atenção aqui. Quando esse rei Dário, Deus estava falando aqui através de mim e para vocês, se eu recebi agora. Quando o rei Dário lançou isso no mundo espiritual, falando sobre, eu estou resumindo o que ele trouxe, mas você pode ler ali o capítulo 6 na sua casa. Quando ele falou para ficar 30 dias sem buscar a Deus, sem orar, é porque isso foi lançado até para os crentes. Fica 30 dias sem orar. 30, se você ficar uma semana, você já vai padecer. 30, você morre. Então muitas pessoas estão vivendo o decreto do rei até o dia de hoje. Muitos crentes estão vivendo esse decreto de ficar sem buscar a Deus fielmente. Daniel capítulo 9, 22. Tô indo para o final, hein? Quando estamos fazendo súplicas, olha só, 9, 22. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Fala assim, inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dado uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então, quando nós estamos fazendo súplicas diante de Deus, orando continuamente diante do Senhor, Ele nos dá inteligência e discernimento. As súplicas, as orações, elas não são somente para você lançar como falas, como palavras no mundo espiritual. Saiba que toda oração que você faz enquanto você está orando, intercedendo, independente do que você está fazendo, principalmente oração em línguas, não vou falar de oração em línguas, mas principalmente oração em línguas, o Senhor está te dando inteligência e discernimento. O que nós mais precisamos nos dias de hoje é o dom. Eu sei que todos os dons, os 9 dons que Paulo diz ali no livro de 1 Coríntios, é importante. Todos são. Todos. Mas para os dias de hoje, um dos mais importantes é exatamente o que Daniel estava recebendo ali. Era o discernimento. Discernimento de espírito é algo fundamental para esse ministério principalmente. Nós precisamos ter discernimento de espírito para entender o que está acontecendo nos dias de hoje no mundo espiritual. Daniel, lá no Daniel, estou resumindo, tá? Lá no livro de Daniel inteiro, capítulo 10, a gente percebe que o Senhor, ele ouve todas as orações dele. E também Deus ouve todas as suas orações. Deus ouve todas as minhas orações. Mas, fala assim, mas, muitas vezes a resposta não vem. Sabe por quê? Por causa das guerras que só serão destravadas quando tiver uma atitude nossa. Como Daniel. Daniel, ele precisava de uma resposta. Só que essa resposta só veio através de uma atitude. Fala assim, atitude. Só veio depois de uma atitude dele. Que após uma atitude dele desse jejum de 21 dias, agora sim do 21 dias, após isso que ele acessou a revelação da resposta da oração. O que nós precisamos entender é determinadas revelações e respostas que você está orando há muito tempo, há muitos anos, há muitos meses, há muitos dias. Determinadas coisas só virão através de um sacrifício, uma entrega e uma renúncia. Então, o príncipe da Pérsia na Bíblia, ele refere-se a um poder espiritual maligno que governa sobre o Império Persa na época em que Daniel viveu. E agora eu descobri que agora ele age aqui também, Várzea Paulista, mas nós vai destronar ele em nome de Jesus. Amém? Quando o Senhor traz essa revelação, deixa eu falar uma coisa para vocês, um aspas aqui. Se você está num culto, Deus começa a libertar. O apóstolo, ele não fica, qualquer pessoa que estiver libertando, não fica ali fazendo entrevista para expor ninguém não, tá? Tem um discernimento para ficar expondo as pessoas, para gravar, fazer vídeo. Toda palavra que o diabo fala através da pessoa ali,
É permissão de Deus. E eu vou falar algo mais doido ainda. É uma revelação de Deus para a terra, tá? Aquela revelação, você acha que acabou ali? Você acha que acabou o culto aqui quinta e nossa, a pessoa foi liberta? Você não sabe a porta que Deus nos abriu, profética sobrenatural. Não é verdade, profeta? Pra gente não foi poderoso isso? Pra gente saber o que orar, o que falar, como guerrear, com quem nós estamos guerrilhando agora. Amém? Então ali foi um envio do próprio Senhor. Então esse ser espiritual é descrito como um adversário dos anjos e um opositor das mensagens dos céus, das mensagens divinas. Muitas das vezes quando você está orando por algo e essa resposta não está vindo, muitas das vezes pode ser esse príncipe da Pérsia que está guerrilhando contra a resposta chegar. Da mesma forma que estava acontecendo com Daniel. Daniel precisava de uma resposta e a Bíblia diz que ele estava lá na dimensão do espírito lá, os anjos estavam guerrilhando, o anjo falou para ele, ó, o príncipe da Pérsia me paralisou ali, tá uma guerra para trazer essa resposta para você. Amém? Amém? Estou ensinando algo para vocês começar a travar no mundo espiritual, alguns decretos vocês precisam liberar, travar, entrar em guerra espiritual. Existem respostas de oração que você vai ter que começar. Pai, eu amarro esse príncipe da Pérsia. Pai, eu amarro esse espírito que não tem deixado eu acessar os desígnios, o meu chamado. Pai, destrona esses demônios que estão vindo na minha mente e na minha alma. Você vai ter que lutar por si mesmo. Não espere somente um homem e uma mulher impor as mãos sobre você, não. Vai ter essa imposição de mãos, vai abrir esse portal, mas faça a sua parte. Deixa eu pular aqui. Então o príncipe, já estou no final, amém? O príncipe da Grécia, ele lidera ainda, né? Uma força também demoníaca muito grande para corromper, olha, prestem muita atenção. Na época, o príncipe, quando falava do príncipe da Grécia, era um príncipe que corrompia os governantes. Corrompia os governantes gregos da época. Para nós entendermos o que está acontecendo na nossa política nos dias de hoje. Então, vamos lá. Então, quando acessamos, já estamos no final, amém? Vocês estão preparados para o fogo que vai cair aqui hoje? Então, quando acessamos as revelações e nós vivemos como Daniel, nós devemos ser conduzidos a levar outros a caminharem na mesma justiça. O que eu aprendo com isso? Olha só, Daniel, lá no último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12, no verso 3, diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha que profundo. E os conduzirão muitos à justiça. Brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Olha, de tudo que Daniel e os seus amigos passaram, aqui fala que, em outras palavras, que ele vai conduzir. Ele conduziu. E nós, com essa unção que vai cair aqui hoje, iremos conduzir pessoas a caminharem na justiça em meio à Babilônia. Em meio às fornalhas, em meio às covas do leão, que eu nem entrei na parte da cova do leão. Mas resumindo, quando ele foi jogado, sabe por quê? Que ele não foi comido pelo leão. Fala, por quê? Porque o nosso Deus é o leão da tribo de Judá, meu irmão. O nosso Deus, a Bíblia fala que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Vai jogar leão, meu Deus é o leão. Vai me jogar no fogo, meu Deus é um fogo consumidor. Então tudo que as trevas usa para te destruir, para te desviar, para você cair, meu Deus quer pegar esse pecado pela raiz e te usar para você vencer e liderar e cuidar de outras pessoas que passaram por esse mesmo problema. As suas fraquezas, não é para você ficar se lamentando, é para você vencer. A Bíblia diz, sabe o que sobre a fraqueza? Aonde eu sou fraco é que Deus é forte. Na minha fraqueza é que Deus me fortalece. Tá fraco, meu irmão? O melhor momento para você chegar em Deus, sabe quando é? Quando você tá fraco. Porque se você chega muito batendo no peito, eu sou forte. A Bíblia fala que nós somos fracos.
Ele é a nossa fortaleza. Então sempre se diminua diante de Deus. Sempre, em outras palavras, entre aspas aqui, esteja sempre fraco diante de Deus. Porque aonde você é fraco é aí que nosso Deus é forte através de nós. Quando a Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você sabe o que significa isso? Superabundou. É uma palavra fortíssima. É uma palavra que fala acima de tudo. Aonde? Ele fala, aonde abundou é o que aconteceu muito. Aonde você muito pecou, superabundou a graça. Olha que coisa linda. Ah, eu pequei muito, eu vivi isso. Aconteceu muita coisa, Kaique. Eu não sou digno. Eu não consigo nem ir para a igreja. Eu estou me sentindo acusado. Aonde abundou o pecado, meu irmão? Superabundou a graça. Sabe quando nós cantamos aquele louvor? Quem muito foi perdoado, muito ama. É isso mesmo. Quem muito pecou muito. Quem fez muita coisa errada e vem para o mundo, pode ver que essas pessoas são as mais loucas pelo Senhor. Porque quem muito pecou, quem muito fez coisas contrárias à santidade do Senhor, quando conhece a santidade do Senhor, essa pessoa fica fascinada, fica chapada. E hoje eu e você vai sair daqui chapado, amém? Fica de pé, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Daniel capítulo 12, do verso 13. Olha o que está falando aqui na palavra. Se tiver aí, poder colocar aí para mim. Para finalizar, olha o que está escrito. Prestem muita atenção aqui. Último versículo. Tu, porém, está falando para mim e para você. Vamos ler comigo. Tu, porém, mais forte, vocês estão muito fracos. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aleluia! Olha só, na NVI, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e o fim dos dias se levantará para receber a sua herança. E saiba que a Bíblia diz, tudo que está na dimensão do Espírito já está liberado para os filhos. Sabe o que é herança? Herança é quando alguém morre e deixa para nós. Jesus morreu, ressuscitou e deixou a maior herança que nós podemos receber. E eu não estou falando somente da eternidade que vai vir, não. Eu estou falando do Espírito da verdade que já está sobre nós. Raçaia bacou de calabacaia. Ora em línguas. Cadê o pessoal do louvor? Ora em línguas. Sequetelemanacaia. Riaçapacaia da calabacaia. Oh, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. O Senhor está nos chamando. O fim será melhor do que o meio, do que o começo. O fim será melhor. Nós precisamos entender. Grava isso no seu coração. Daniel capítulo 12, verso 13. Quanto a você, quanto a mim, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e o fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Eramanakaia, ondelemanasuye delecaia. Eu quero chamar todos vocês aqui na frente. Ripakatalamacaia. Se conecte com o Senhor. Vem aqui, não se distraia. Não fica conversando. Não fica se perdendo. Não deixa o diabo roubar. O Senhor me falou na semana passada: eu derramarei sobre o meu povo uma unção de Daniel, onde muitos terão inteligência. Não é uma inteligência humana, é uma inteligência revelada através do Espírito. Muitos terão conhecimento mais profundo. Racaia da Baixaia. Ore em línguas, ore em línguas. O Senhor está liberando. Rapacaia, o ambiente